Esta que é aquela que eu digo que é a sala Zoom mais slow de Portugal, portanto, é a sala das conversas slow. E hoje temos connosco o Malone Rodrigues, que já o conseguem ver aqui no vosso ecrã, certamente, ele está agora a acenar. E queremos convidar-vos a refletir um pouco sobre, deixem-me só aqui ver, queremos convidar-vos um pouco a refletir hoje sobre este ritmo frenético em que nós vivemos, mas também sobre uma estratégia prática, criada, estudada, investigada e criada pelo Malone, que está a pôr neste momento em prática na universidade onde trabalha e que temos o prazer hoje de anunciar que no mês de abril irá para Portugal e, portanto, teremos o prazer de ter o Malone a dinamizar um grupo de meditação slow em Portugal no mês de abril, mas sobre isso vamos falar já mais para o final. Entusiasmei-me, Malone, entusiasmei-me e comecei já a dar as novidades agora no início. Eu vou começar por apresentar o Malone, certamente algumas pessoas que estão aqui já conhecem, já podem ter ouvido o Malone aqui numa das últimas conversas slow do ano passado. O Malone esteve connosco numa conversa slow que foi dedicada a uma das vertentes slow, nomeadamente da espiritualidade slow. A espiritualidade não só na acessão da palavra do ponto de vista religioso, mas espiritualidade de interioridade, de relação connosco próprios. E hoje temos o prazer de ter o Malone então para nos apresentar e nos falar um pouco mais sobre esta questão da meditação slow. O Malone, para quem não conhece, ele é filósofo, desculpem, porque tive uma invasão aqui na sala com os meus filhos. Ele é filósofo, ele é especialista em psicologia positiva e ciência do bem-estar, certo, Malone? E neste momento encontra-se a lecionar, encontra-se a frequentar o curso de psicologia também. É docente universitário e desenvolve, portanto, na sua universidade esta prática e este conceito de meditação slow. Bem-vindo, Malone. Bem-vindo. Muito obrigado, Sofia. Boa noite, boa tarde, que para mim é boa tarde. Tá bem quente aqui, eu falo do sul do Brasil. É véspera de sexta-feira de carnaval, então já estamos todos felizes, né? Eu sei que já é tarde. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder partilhar de algo que eu venho minha carreira estudando e trabalhando. E estou muito feliz de poder levar. Agora já é o segundo país, já levamos para a Espanha, agora lá vamos levar para Portugal também. Muito bem. Então, Malone, neste ritmo acelerado em que nós vivemos atualmente, cheios de tarefas, não é? Às vezes a fazer tudo ao mesmo tempo, entramos aqui em modo piloto automático a maior parte do tempo do dia. Podes explicar-nos um bocadinho mais o que é isto de viver em modo piloto automático? Aqui com uma perspectiva mais técnica, não é? E mais com a tua perspectiva de especialista nesta área. O que é isto de viver em modo piloto automático? E se o piloto automático é só o vilão ou também pode ser o herói da nossa história? Ótimo. Eu achei que as perguntas difíceis iam ficar no final, não assim, logo no início, né? Tô brincando. Quando eu refletia sobre isso, o piloto automático, é importante a gente entender o que a gente entende por piloto automático. Piloto automático é fazer as coisas sem a nossa atenção, sem a devida atenção. A gente vai fazendo coisas ali de uma forma mecânica. Isso não é de todo mal. Isso é o nosso. Imaginem, eu uso sempre a metáfora de dirigir um carro.
quando tirei a carteira, talvez vocês, como é que é carro em É carro. carro mesmo? Ah, tá. Sim, carro, automóvel, sim. Qualquer coisa, me sinalizem aí que eu tento me expressar Uhum. melhor. Eh, Na hora de dirigir, quem está começando, é um monte de coisa que a gente precisa se preocupar. Com o decorrer do tempo, a gente se acostuma com aquele processo. Ligar o carro, mudar as marchas. Isso é o nosso cérebro aprendendo, o nosso sistema nervoso central aprendeu um comportamento. E ele consegue gerenciar essa informação do que ele precisa fazer. Ao fazer isso, ele diminui a produção de alguns hormônios de estresse, que é para a gente ficar tenso, preocupado com aquela ação. Isso seria o piloto automático no nível adequado. É o nosso corpo aprendendo a gerenciar alguma ação, para não investir tanta energia. Quando vocês começam uma tarefa nova, eu comecei a fazer na academia aulas de boxe, mas já parei. Não, não é para mim. É que era o horário e eu estava ali aprendendo e eu sou muito medroso. Cada hora que vinha eu me apavorava ali. Senti que aquilo não era para mim. Fui fazer uma outra aula, que aí é mais aula de equilíbrio, chamado slackline, que é para te usar o corpo. No início, eu senti essa mesma tensão de aprender um comportamento, uma ação. Tinha aquela tensão. No decorrer do tempo, que agora eu já estou no nível 2, estou muito feliz, mas não é 2, sim, é 2 degraus, então não é muito alto. Eu já consigo nivelar. Eu sei o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Eu sei como ele responde. Isso seria entender os nossos comportamentos. O problema é quando a gente entra das 5 da manhã até a meia-noite no piloto automático. Sem culpa, eu sei que vocês não são assim, tá bom? Não se preocupem, é só aqui onde eu moro que as pessoas fazem isso, sem julgamento. Às vezes, na nossa vida corrida, a gente acaba fazendo inúmeras coisas. Eu faço acompanhamento com algumas pessoas sobre meditação, e quando eu pergunto, quantos olhares você viu hoje? A pessoa fica assim. E teve um momento que uma mãe, ela perguntei e ela começou a chorar. Eu, meu Deus, o que que eu perguntei? E ela, na reflexão dela, daqueles minutinhos, ela percebeu que ela não tinha olhado os olhos do filho. Ela disse, eu coloquei ele na Kombi e não olhei para ele. Percebam, só sem julgamento. Às vezes, alguns comportamentos, a gente deveria ter mais atenção, estar mais presente. Mas tem outros, como dirigir o carro, que tá tudo bem a gente fazer de forma mecânica. O nosso corpo entendeu que ele precisa fazer isso e tá tudo certo. Não sei se eu consegui me expressar bem. Viram os dois Sim. exemplos de ação, uma ação que precisa que a gente esteja ali, presente naquele momento, e uma ação que a gente pode delegar para o piloto automático. Então ele é o herói da história, não é? O piloto automático, digamos que pode ser o herói e o vilão da história ao mesmo tempo. Exatamente. O segredo é o equilíbrio. O segredo é o equilíbrio, exatamente. Então, como estamos aqui só nós e mais ninguém nos ouve, tu podes partilhar connosco algumas estratégias práticas, como é que nós podemos, sabendo nós que estamos sujeitos diariamente a inúmeros estímulos, não é? Externos e também a alguns sabotadores internos, como os nossos pensamentos, que estão constantemente aqui. Nós estamos aqui, mas certamente que a todos nós já surgiram inúmeros pensamentos na nossa cabeça, que não só isto que nós estamos a ouvir aqui do Malone, que embora estejamos aqui com muita atenção, mas certamente que surgiram outros pensamentos na nossa cabeça. Como é que nós conseguiremos, que estratégias é que nós conseguiremos pôr em prática para conseguir sair deste piloto automático, mas do piloto automático que é o vilão da nossa história e não o herói, aquele que contribui até para que haja uma poupança, entre aspas, de energia, não é? Que nos ajuda depois a investir essa energia em outras atividades que nós necessitamos. Perfeito. Eu vou compartilhar 3. O primeiro é compaixão conosco. Ter paciência conosco. Começar por aí. Hoje, eu vou bem de manhã para a academia.
É 4:30 da manhã. Eu sou da madrugada, gosto de... Isso Pois é, eu arregalei aqui os olhos, pensei 4:30 da manhã, não. eu de manhã tô, ainda mais que é véspera de sexta de carnaval. Tá, desci, fui pro carro e eu não achei o celular. Isso nunca me aconteceu. Porque eu estou aqui, estou presente, eu sei que eu vou pegar o carro, vou cuidar da minha gatinha, vou pegar a chave, pegar o cartão, a máscara, a água. Como que eu esqueci o celular? E eu olhei, não, tá aqui, eu não tô vendo. Não tava. E eu, ué, voltei, subi aqui no apartamento, olhei, não tava. Será que eu esqueci no trabalho o celular? Não, eu vi ele ontem, que eu chego em casa, eu guardo numa caixinha para não mexer. E eu disse, não, mas eu coloquei, eu lembro de ter. Voltei pro carro, comecei a procurar e tinha, como eu coloquei uma música num fone, quando eu entrei no carro, ele caiu e foi para baixo do carro. Aí eu, tem que estar aqui em algum lugar. Mas eu fui para academia pensando, por que eu tô desatento? O que que aconteceu? O que que vai acontecer no meu dia que eu tô desatento? Não, calma, compaixão. Não vi, tava no bolso, na forma que eu sentei, caiu. Então, essa é a primeira regrinha. Às vezes acontecem coisas, mas a gente tem que ter compaixão conosco. Porque senão a gente entra num fluxo de julgamento de pensamentos. Porque quando eu tenho compaixão comigo, eu consigo estar atento às minhas falhas para melhorar, para estar mais atento. Lembrem a história daquela mamãe que começou a chorar? Eu aprendi. Ela disse, ok, tu não conseguiu olhar para ele no dia de hoje, mas amanhã tu pode olhar. E nos próximos dias, e enquanto tu puder, olha para ele. Olha nos olhinhos dele. Entendem? Isso é um processo de compaixão. A gente reformula a nossos pensamentos e nosso comportamento. Então, primeira dica, compaixão consigo. Segunda dica, aí uma bem prática mesmo, respiração. Se vocês pudessem cuidar da respiração, e aí se a gente tivesse tempo, num curso que eu dou, a gente olha, são 3 aulas só para olhar o processo respiratório, para entender o que acontece com o nosso corpo. Então essa é uma sugestão, respirar. Não sei vocês, mas aqui nós tínhamos, a minha nona dizia, quando a gente estava brabo, irritado, conta até 10, respira e conta até 10. É uma sabedoria tremenda. Quando a gente às vezes se perdeu, percebeu que tá brabo, zangado, atucanado, para e conta até 10 respirando. Isso às vezes nos ajuda a trazer de volta o nosso senso de presença. Eu uso muito quando também faço gestão de uma equipe, então quando tem que conversar com a família, eu tenho uma sobrinha, eu conversei com a Sophie. A melhor parte é quando eu devolvo ela para os pais. Eu fico o final de semana e ela me suga energia. Eu não sei mais o que fazer de brincadeira. E aí ela fez uma malcriação da questão de alimentação. Eu, como que não vai comer? Mas tem que comer. Ela, não, mas não quero. Mas tem que comer. Eu respirei. E ali eu percebi que eu partilho muito, né? Porque é algo exterior. Eu não estou acostumado a lidar com crianças, mas entender esse fluxo. E ali eu tive certeza que a respiração nos ajuda de volta ao nosso racional. A gente libera mais oxigênio para o nosso sistema nervoso e consegue regular. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é só para quem ficar até o final, que aí eu vou contar um pouquinho da prática da meditação slow, como que vocês podem inserir ela de forma prática. Ok, muito bem. Portanto, temos que nos manter aqui todos para conhecer esta terceira estratégia. Compaixão e respiração. Sim, eu concordo, Malana, a respiração funciona muito como âncora, não é? Como âncora para o aqui e agora, focarmos na nossa respiração. E essa estratégia de contar até 10 também costuma resultar muito bem comigo e com as crianças que tenho cá em casa e também com aquelas situações em que muitas vezes a emoção quer falar mais alto do que a razão. Talvez aquela que, não conheço a tua terceira, não é? Mas aquela que talvez das duas, aquela que talvez seja mais exigente e que exija mais treino,
parece-me que seja a questão da compaixão, porque é algo que nós, algo que nós não cultivamos desde que nascemos, não é? É algo que nós vamos aprendendo a fazer o inverso, não é? Que é nos culparmos por aquilo que acontece, não é? E de facto a compaixão é algo que se treina, e a partir do momento em que isso entra no nosso dia a dia, e na medida em que nós entramos no modo ser e não no modo fazer, não é? Contrariando o modo piloto automático, em que quando entramos no modo ser, estamos mais atentos a isso e conseguimos mais facilmente ser compassivos connosco e ter compaixão também pelos outros, não é? Isso também é outra questão importante. Então, e há outra questão aqui que eu também gostava de explorar contigo antes de entrarmos, só aqui a título de nota introdutória, antes de entrarmos aqui na questão específica da meditação slow, que é a questão do bem-estar e da felicidade. Como é que nós, claro que todos nós, se nos perguntarmos o que é que nós queremos, o que é mais importante para nós, certamente que todos ou quase todos de nós respondem ser feliz, não é? A felicidade é algo que é muito importante para nós em todas as esferas da nossa vida, seja pessoal, profissional, familiar. O que eu gostava de partilhasses connosco era de que facto é que esta questão de cultivar o aqui e agora e a minha presença no aqui e agora, a atenção plena, impacta positivamente, de que forma é que isso impacta positivamente no meu bem-estar e, consequentemente, na minha felicidade. Como é que estas coisas estão todas interligadas para que possamos perceber que, portanto, abrandar o ritmo é importante, porque isso contribui para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade? Ótima pergunta. Eu faço uma associação com um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Ele tem um livro, talvez vocês conheçam, que é A Sociedade do Cansaço. Quando eu tive essa experiência com o livro dele, é muito legal o material, a forma como ele elabora esse processo social que nós fomos inseridos da aceleração industrial, desde o início, quando nós começamos a nos relacionar com o relógio, que parece que sempre falta tempo, sempre estamos ali correndo. E isso aos poucos, e aí o Byung-Chul Han vai trabalhar que antes da pandemia do Covid, nós já vivíamos uma pandemia de doenças psicológicas, estresse, ansiedade, depressão. E na teoria dele, isso era fruto do nosso estilo de vida acelerado, que foi ocasionando, percebam que hoje não mais. Eu sei que em Portugal tem bastante aí a motivação de Chief Happiness Officer para trabalhar o bem-estar nas empresas, mas que a gente deveria ser multitarefas, fazer muitas coisas. Hoje nós entendemos que não. Faça uma coisa, faça bem feito. Passe para a segunda coisa. Porque fazer tantas coisas ao mesmo tempo nos leva à propensão ao desgaste, a cometer erros, e aí outras coisas que vão dando como efeito colateral. Então, o contrário também pode ser positivo. Então, desacelerar, viver o aqui e o agora, entender as minhas experiências, entender o meu ritmo, entender qual é o meu processo. O meu ritmo é diferente do Francisco, é diferente da Sofia. Eu falei, né, 4h30. 4h30 eu levanto, começo a me organizar para a academia. Quem aqui, eu acho que eu não sei se mais alguém gosta de levantar bem de manhã. Não, tem gente que gosta mais à noitezinha. Eu de noite. A Célia diz que sim, a Célia levanta-se cedinho. Eu também Olha gosto aí, de acordar cedo, mas não tão cedo. 6h30, 7, 4h30 é demais. Até vai. Para mim, mas é o meu ritmo, não é? O meu ritmo. Exatamente, é o teu ritmo. Eu, às 10 horas da noite, eu já sou um caquinho. Eu fico aqui, já preciso tomar chimarrão, tomar café, para conseguir ficar desperto. Mas entendam, esse é o meu ritmo. Por isso, esse processo de se conhecer, e aí depois eu vou trabalhar com vocês a meditação, nos ajuda a entender
qual é o nosso processo para viver melhor, para viver os nossos processos. Sabendo esse autoconhecimento da nossa cronobiologia, vai nos ajudar a viver melhor. Eu tenho alguns amigos que às vezes me convidam para ir num bar. Eles sabem que eu gosto de ir cedo, que eu às 10 já não posso. Eles me entendem, sabem disso. Porque eu me entendo e eu preciso me respeitar. Porque se eu ficar ali até às 11, eu já vou voltar para casa mais cansado, no outro dia vai estragar a minha agenda, não vai ser... Isso vai impactar no meu bem-estar. Talvez eu já tenha problemas nos relacionamentos, porque eu já vou estar meio cansado, meio zangado. Quando a gente está cansado, a gente está mais propenso à produção de hormônios de estresse. Então, quando alguém está muito brabo, ou está com fome ou está com sono, né? Ou outra coisa, pode ser. Mas eu acho que esse é o equilíbrio, sabe? De entender o nosso processo, o nosso ritmo, que vai impactar o nosso processo. Se a gente olhar para o interior, para as pessoas que antigamente viviam no ritmo do sol, que acordavam cedo, plantavam, cuidavam dos animais, percebam como o fluxo saudável deles, não estou dizendo que aquele é o exemplo de vida saudável. Eu acredito que a vida saudável, o tempo adequado é o individual, é subjetivo de cada um. A gente precisa descobrir qual é o nosso tempo. E aí existem ferramentas, existem estruturas, tanto da filosofia, da psicologia, da cronobiologia, que vão nos ensinar a entender o nosso corpo, os nossos processos, né? Para melhor, para ter bem-estar, para ter saúde. Exatamente, falaste na questão dos ritmos, mas também a questão dos limites, não é? Termos bem presentes quais são os nossos limites, até onde é que nós podemos ir, conhecer os nossos limites e respeitarmos os nossos limites para conseguirmos também este equilíbrio e este bem-estar. Aliás, ritmos e limites são os dois pressupostos, o respeito pelos nossos ritmos e limites são os dois pressupostos base da filosofia slow, e que contribuem para este equilíbrio, bem-estar e consequente felicidade. Muito bem. Então, Malan, estamos todos aqui muito ansiosos para conhecer um bocadinho mais sobre o que é isto da meditação slow. Todos nós já ouvimos falar em meditação, não é? Todos nós já ouvimos falar em filosofia slow e já percebemos que slow não é andar devagar a passo de caracol ou a ritmo de tartaruga, irmos viver para o meio da floresta numa casinha, não é? Tipo no nosso como monge, não é preciso nada disso, portanto respeitar. Há aqui um equilíbrio entre o rápido e o devagar, é o que se pretende com a meditação slow, desculpa, o que se pretende com a filosofia slow. Agora, o que eu gostava de saber é que casamento é este, entre aspas, entre meditação e meditação slow? Em que é que consiste e em que é que tu te baseaste para criares este conceito e esta metodologia? Em que é que consiste e quais são as mais-valias para nós? Ótimo. Eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês. Se vocês perderem alguma informação, tá tudo certo, tá tudo bem. Depois nós temos uma novidade para vocês. Esse material vai estar online, eu vou entregar para a Sofia, ela vai encaminhar para vocês. Mas antes de eu entrar, eu queria convidar vocês para respirar. Vamos respirar? Rapidinho. Primeiro, a gente vai soltar os ombros. Só relaxar um pouquinho, solta. É bem difícil esse exercício. A gente vai respirar 3 vezes. Vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos juntos? Inspira e solta. Mais uma vez. E solta. Expira. Só mais uma vez. E solta. Ótimo. Agora dá uma olhadinha aqui na tela. Deixa o teu olhar se acostumar com a iluminação. Tenta achar um sorriso por aí. Vê se tem sorrisos aí. Só um sorriso. Tenta achar um. Ótimo.
Tá, eu vou compartilhar com vocês, eu vou tentar ser sucinto, eu vou me cuidar, porque eu queria muito conversar com vocês depois. Que vocês tenham perguntas, dúvidas, contribuições para o material, tá bom? Então, talvez algumas coisas eu não consiga me aprofundar tanto. E tá tudo bem. Vocês podem marcar com a Sophie ali, a gente toma um chimarrão, um café. Chimarrão, gente, é uma bebida quente, tipo como se fosse um chá. Você conhece, né? Pra gente conversar. Eu vou estar aqui à disposição depois pra gente conversar, trocar uma ideia. Em 2023 eu vou ir para Portugal, a gente passeia e conversa, tá bom? Não com paixão, fiquem calmos, vai dar tudo certo. Eu vou compartilhar aqui. E aí a Sophie me confirma se está aparecendo. Sim, já conseguimos ver. Ótimo, deixa eu pular isso aqui. Eu vou só começar com uma historinha com vocês. Deixa eu só tentar olhar. Eu gosto de ver vocês, eu não me sinto sozinho. Aqui. De Esopo. Esopo foi um escritor da Grécia Antiga, talvez vocês já conheçam. A ele é feita a associação ou a autoria de muitos contos, de algumas fábulas. Normalmente são aquelas historinhas que têm animais que falam, que têm alguma moral, algum sentido. E essa historinha é atribuída a Esopo, que eu queria começar com vocês. Eu vou começar com ela e vou terminar. Bom? Que é da corrida da tartaruga e da lebre. Para quem não conhece, vou contar. A tartaruga e a lebre estavam lá tomando um chimarrão, um cafezinho, e decidiram fazer uma aposta, fazer uma corrida, para ver quem era o mais rápido. A lebre, o coelho, eu sou o mais rápido. Biologicamente, eu sou feito para isso. Eu ando muito rápido. Eu vou ganhar dessa tartaruga, que é lenta, que é devagar, e decidiram fazer a tal da corrida. A lebre foi de rompante, correu. E ela chegou no meio da corrida, no meio do trajeto, e disse assim para ela: a tartaruga é lenta. Eu tô muito cansado, eu vou descansar. Porque a tartaruga é muito lenta, ela não vai ganhar. Porque eu sou melhor. E a tartaruga e a lebre dormiu. Mas a lebre estava tão exausta, estava quase indo para um burnout. E capotou, se esvaiu de cansada. A tartaruga, que sabia o seu tempo, o seu ritmo, foi no seu ritmo. E passou do coelho, passou da lebre e ganhou a corrida. O que Esopo quer nos trazer? Biologicamente, a lebre iria ganhar. Ela é mais ágil. Mas ela foi levada à exaustão. A tartaruga, que pode ser mais lenta, mas foi no seu ritmo, na sua cadência, ganhou a corrida. E é com essa historinha que eu quero ajudar vocês a refletir, a pensar nessa prática que hoje eu desenvolvo já há 3 anos. Comecei numa universidade que começou com a ideia de autoconhecimento. Uma prática, como da tartaruga, que conhecia o seu ritmo, ajudar universitários, professores, a saber qual é o seu ritmo, a entender o seu ritmo, para não ir para um estado de adoecimento e nem de exaustão, como foi o da lebre. Então, essa é um dos pilares da meditação slow. E aí, a máxima, ela não foi devagar, ela foi no seu ritmo. Eu não sou muito ligeiro por levantar de manhã. E vocês não são lentos porque levantam às 8. Vocês estão no seu ritmo. E aqui, se a internet cair... Oi. Alan, desculpa, e nós só estamos a ver o primeiro slide, não sei se tu estás Eu estou a passar. Não, nós ainda não conseguimos ver. Madonna minha, obrigada por falar. Sim, pois agora estava... Deixa eu tentar de novo. Se calhar tentar outra vez. É o ritmo do Zoom, não é? Portanto, sabes que esta é a sala Zoom mais slow de Portugal. Portanto... Ótimo. Deixe-me ver. Eu disse que é véspera de carnaval, gente. E agora tá aparecendo? Agora sim, agora sim, está. sim. Tá ótimo. Deixa eu voltar aqui. Agora estamos, sim. Tá passando? Sim, certo. Agora sim. está. Okay. Tá, então aqui quando eu falei da corrida, do autoconhecimento, aqui da máxima,
Uhum. E agora aqui, então, se a internet cair e eu sumir, se vocês ficarem com isso aqui, porque agora eu vou começar a perder vocês, gente. Biologicamente, a atenção de vocês vai começar a diminuir. Eu vou fazer umas palhaçadas, vou fazer vocês respirarem para liberar outros hormônios para não perder vocês. Mas se Uhum. vocês guardarem isso aqui, já está valendo. A meditação slow é um método de meditação que tem por objetivo auxiliar as pessoas a encontrarem o seu ritmo de vida adequado e saudável. O seu ritmo. Não é o meu ritmo, não é o ritmo da Sofia, não é o ritmo da Celeste, nem da Rosa. É o seu. A Rosa tem o ritmo dela, a Celeste tem o ritmo dela, a Sofia tem o ritmo dela. Cada um de nós tem o seu ritmo. E só que entender isso e praticar isso não é fácil. Por isso, vem um método alinhado às práticas contemplativas para nos ajudar. Bom, gente, vocês podem perguntar. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade? Tá passando, né? Sim. Então, eu vou contar agora uma historinha para vocês, como é que nasceu, como é que surgiu isso. Então, em 2017, perdão, eu saí do convento, eu era frade franciscano. Então, durante 10 anos, eu vivi como frade, em missão, em vários trabalhos. Voltei para o sul do país e comecei a trabalhar na universidade. O objetivo era ajudar na comunidade o bem-estar dos universitários. Então, eu estava ali trabalhando, eu sempre pesquisei sobre espiritualidade, não apenas no fenômeno religioso, mas a espiritualidade como a Sophie também já trouxe, essa questão da interioridade, do cultivo, dessa dimensão de aprofundamento, e estava na universidade. Então, e essa pontezinha, a gente chama de pinguela, conecta os dois campos. O campus da saúde, onde fica o hospital universitário, e os outros prédios. E eu tinha ido até o hospital fazer uma atividade com alguns médicos e estava voltando para o outro campus para fazer uma outra atividade. E eu estava correndo, porque eu estava atrasado. Gente, eu adoro conversar e adoro escutar. E não vi o tempo passar. E então saí ali de rompante e na descidinha da escadinha, como é um cruzamento e passa vários ônibus, tem sempre um turbilhão. E o universitário está sempre atrasado. Então, tem que se cuidar que nem bala perdida para atravessar ali. E eu levei um esbarrão e deixei cair a minha pasta. E ali eu estava com dois livros. Um livro que eu já estava lendo e um que eu li para me preparar para essa formação com esses médicos. Aqui só para vocês verem, nossa universidade. Aqui é a pinguelinha em azul, onde eu estava atravessando. Eu tinha que fazer uma maratona, gente. Estava aqui no hospital, eu tinha que ir até o outro lado. E eu deixei cair esses dois livros. Um que é Medicina e Meditação, um médico ensina a meditar, e Devagar, que talvez vocês já conheçam, do Honoré. Esses dois livros caíram um sobre o outro. E eu não sei se vocês, quando derrubam as coisas, eu tenho uma arte para deixar cair tudo, para ir para tudo que é lado. Espalhar bem espalhado. Então eu parei e fiquei olhando para tentar entender onde estava cada coisa. E foi os dois livros conectados, um em cima do outro, que eu... Sabe aquele insight que tu fica... Eita, como eu tinha mergulhado para trabalhar, imagina, eram médicos, eu precisava me esforçar, né? Eu tive que estudar bastante. Então eu estava com tudo aquilo na cabeça e também o livro que eu estava me aprofundando do Honoré. Não, aqui tem algo. E se eu juntasse os dois? Então voltei, dei a minha aula e fui pesquisar. E comecei a pesquisar. Se já existia algo, comecei a procurar em vários idiomas, na literatura inglesa, para entender. Porque eu não sabia bem o que era, mas eu sabia que eu podia juntar, que ali era possível. E, feito isso, então eu decidi então fazer essa interconexão das práticas meditativas com a filosofia slow. Fiz um rascunho e apresentei para a universidade um projeto para um teste como meditação slow. E aí foi a primeira fase. O nosso conselho de ética aprovou, a reitoria aprovou, me deram então 6 meses para ver se a gente diz, rendia o capinado, se dava certo. Abrimos um projeto, oferecemos para a universidade, alunos, professores. Imaginem a minha surpresa quando faltou lugar na sala. Então eu apresentei a filosofia slow, o movimento slow,
e práticas e a teoria das práticas. Eu fui aprendendo meio que na prática. Cada grupo era... E eu perguntava para as pessoas, como é que foi a prática? O que foi bom? O que não foi? O que dá para melhorar? Fui testando. No final do ano, o projeto foi renovado, aí ganhamos uma sala de meditação maior na universidade, e é por aqui. Então a gente abriu três grupos de meditação em diferentes horários, com uma abordagem maior para atender o máximo de pessoas e escutar, e entender como é que estava sendo aquela prática. Isso então foi na segunda fase, e decidimos como papel da nossa universidade atender a comunidade. E ampliamos, em vez de ser só para universitários e professores, começamos a atender a comunidade em geral. E a universidade que eu trabalho, uma das que eu trabalho, ela é dos Irmãos Maristas. Eles são do Champagnat, São Marcelino Champagnat. Eles também têm escolas. Então eu consegui ter uma adesão de uma inserção em algumas escolas, mais como grupo de observação, para ver se ia funcionar, o que gerava, se era legal, se dava algum benefício. Isso foi na segunda fase. E foi muito legal. Aí já estava com ok, com verba, vai ter pesquisa, vamos entender isso. Eu estava, ó, feliz o guri. E aí veio o Covid. Como todo mundo, a gente perdeu o chão. Faz o quê? Eu precisava da sala, era meditação. E no primeiro semestre eu não consegui fazer quase nada. Porque eu me detive a entender, como todo mundo, sofrendo, a questão econômica. No Brasil, quem está no Brasil sabe o caos que foi. Nós estávamos sem governo, ainda estamos, mas é um caos. Contra a vacina, eu trabalho numa universidade de educação, sei o quanto. Enfim. No entanto, a gente conseguiu entender um novo cenário. Quando tudo migrou para o online, e eu tive contato com uma pesquisa de ações de meditação online com pacientes oncológicos. Consegui conversar com o pesquisador, fiz algumas entrevistas, estudei os dados e pensei, por que a gente não leva a meditação slow para o online? E aí, fizemos isso. Então, na terceira fase, percebam que eu saí de uma sala e fui para o Zoom. De novo, sem saber o que seria e como seria. Algumas das coisas que a gente aprendeu, que foi benéfico para o projeto. Quando eu fui para o online, eu comecei a atingir os alunos do IAD, de ensino online, do Brasil inteiro. A PUC tem nos cursos online alunos de todos os estados da federação. Então, os grupos começaram a ficar no online cheio de sotaques, né, do norte, de tudo que é lugar tinha aluno participando das atividades. Depois, alunos intercambistas. Mesmo no online, a universidade fez parceria com alunos de outros países para fazer experiência com os nossos pesquisadores. Então, tivemos duas meninas, uma da Colômbia e uma da Espanha, que entraram mesmo na prática e que hoje já levaram para suas comunidades para tentar também disseminar essa prática. Então, e agora Portugal aqui, né? Que é a Sophie também. Sofia começou também a participar conosco nos grupos online. Exatamente, eu também, graças à Covid, também consegui participar nesse grupo. Exatamente. Às terças-feiras, ao meio-dia. Isso aí. Ao meio-dia para vocês e 8 horas da manhã. Exatamente, 8 horas da manhã para vocês. E começamos então aí, depois disso, a começar a escrever. Eu estou numa universidade, eu trabalho com pesquisa, de querer entender, colocar no papel isso, esses dados, esse processo. E aí nasce então, ainda não está pronto, que é o livro onde eu vou colocar toda essa teoria que a gente foi esse processo. Como agora a gente vai voltar para o presencial, eu quero fazer uma análise do online e o presencial com dados para entender esse processo. Então, aqui é um spoiler para vocês. O que é o arcabouço da meditação slow? O que perpassa as teorias dela? Filosofia, movimento slow, a cronobiologia, muita cronobiologia. Cronobiologia é aquela ciência que estuda o tempo do nosso sistema biológico, psicologia positiva e teologia. Deixa eu só ver o tempo, que eu queria muito conversar com vocês. Isso é só para a gente ficar na mesma página, se alguém não conhecesse um pouco do movimento slow, como é que surge o slow food, lá com o Petrini, o Carlo Petrini, começando na mesa, na alimentação. Depois a gente tem várias iniciativas no planeta
abordando a questão da lentidão, do equilíbrio, da desaceleração em diferentes dimensões. Isso aqui só para a gente ficar na mesma página. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em psicologia positiva e ciência do bem-estar. E peguei o trabalho que eu já estava fazendo. Só que eu documentei, de entender como que a meditação slow poderia contribuir para o bem-estar. Então nasce ali o primeiro manuscrito na minha pós-graduação sobre psicologia positiva, a meditação slow. Tomo como base alguns documentos, principalmente o manifesto do Slow Science, sobre a desaceleração no contexto universitário. Aqui eu delimitei alunos e professores para entender o bem-estar para eles nesse contexto universitário. E esse é o arcabouço, um pouco da teoria, que aí a gente vai marcar o chimarrão, o café para mim, falar de cada um para vocês, ou se vocês se motivarem a participar aí do que a gente vai oferecer para vocês depois. Mas a princípio, como é que funciona? Eu vou só dar uma pincelada em cada tópico, só para vocês entenderem, e depois eu vou explicar como funciona a meditação, e aí a gente conversa. Todo mundo junto agora, só uma respiração profunda, pelo nariz, e solta. E agora tenta lembrar de uma pessoa que vocês gostam muito. Sem julgamento. A primeira pessoa que veio. Tenta lembrar do carinho, do afeto. Pode respirar mais uma vez, bem fundo. Não sei se tem alguém da área da psicologia ou da neuropsicologia. Memórias afetivas positivas liberam alguns hormônios no nosso organismo que nos ajudam a nivelar e a sentir. Então, voltando aqui, esse é o nosso arcabouço de teorias que vai fundamentar a meditação slow. Só brifando vocês um pouco, nós temos o primeiro eixo, que é a filosofia e o movimento slow, como carga teórica, equilíbrio sensorial e poimênica. Filosofia e movimento slow como carga teórica, de entender por que ela está inserida, por que ela leva esse nome, como é que ela se conecta com o slow movement. Equilíbrio sensorial, gente. Equilíbrio sensorial é os nossos sentidos. Estimular os nossos sentidos de uma forma pedagógica e com recorrência, com atenção, tende a estimular algumas partes do nosso cérebro e também do nosso comportamento. É o próximo passo agora que nós vamos pesquisar. Nós vamos entender um grupo de alunos como isso impacta de forma efetiva no ambiente acadêmico, essa estimulação sensorial. Lembrem os 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato. E aqui, eu não tenho tempo, mas se a gente pudesse ver como que o nosso corpo responde e o que acontece nele quando a gente sente, quando a gente toca, quando a gente olha. É lindo, gente. Algumas pessoas não creem, e ok, tudo bem. Mas quando eu olho o corpo humano, a forma como ele está organizado, a forma de uma célula, a forma que processos aqui acontecem, eu digo, não, só pode ter algo superior para conseguir criar tudo isso, de tamanha perfeição. Mas, só um parênteses. Equilíbrio sensorial. Poimênica, aqui a minha influência da franciscana e também teológica, da poimênica como processo de cuidado. Poimênica poderia ser aquele, no cristianismo, associado ao pastoreio, ao pastor, aquele que cuida. Na meditação slow, ela não é só para si, ela tem uma conexão com o grupo, com as pessoas. Por isso esse eixo. Depois a gente vai afunilando para prosoké, comportamento e comunidade. Bem, prosoké, os estoicos já desenvolviam isso. É a nossa atenção ao momento presente. Só que muito mais do que só prestar atenção de um perigo ou do que eu preciso fazer. É o prestar atenção com sentido, com propósito. Muito trabalhado pelos estoicos. Depois comportamento, porque é uma prática de regulação comportamental, da gente reconfigurar alguns hábitos e que isso vai impactando nossa saúde, nosso bem-estar. E comunidade, porque embora a meditação seja pessoal, ela deve funcionar para a minha comunidade.
E aqui, comunidade, vocês podem ler para minha família, para o meu companheiro, para minha companheira, para aqueles que moram no mesmo prédio. Ela não pode ser algo guardado só em si, porque senão ela se esvazia. Tem que ser algo que possa ser levado para o outro, como propósito, como algo que vai sendo disseminado. E aí, a gente chega então, esse percurso eu vou fazendo de diferentes formas. Aqui eu mostrei pedagogicamente para vocês, mas ele acontece em cada encontro, em cada convite, cada partilha. Que só a base é um médico brasileiro, o Dr. Roberto Cardoso, que ele conceitua a meditação como uma prática, um método que tem que corresponder a alguns requisitos, alguns processos. E aqui a gente tomou como base para fundamentar a meditação slow. Ufa, agora eu vou explicar para vocês. Imagine que nós vamos participar de um grupo. Ou vocês vão se candidatar para participar com a gente, do que a Sofia vai contar ali depois. Como é que acontece essa prática? Então eu vou mostrar como é que seria o processo da meditação slow para vocês entenderem. Começamos com uma acolhida, que é colocar todo mundo na mesma página. É uma questão afetiva, emocional, de que as pessoas que vão participar se sintam integrantes, se sintam respeitadas. Então é um processo cuidadoso. Às vezes, até mesmo para a pessoa saber se aquilo vai funcionar para ela, ou se vai fazer sentido para ela. Então, tem essa etapa ali da acolhida, do cuidar. Depois a gente faz um alongamento do corpo muscular e depois um alongamento da respiração. Então tínhamos exercícios presenciais e conseguimos adaptar isso para o online, conseguimos garantir que isso acontecesse de forma coerente, de forma cuidadosa, porque numa sala eu consigo ver se o Francisco vai conseguir fazer um alongamento adequado e não vai colocar ele em risco. No online eu não consigo. Hoje aqui eu estou de pé. Estou falando com vocês de pé, porque eu preciso estimular minha circulação. Falei para vocês, né, que vai chegando a noite, eu vou ficando, então, de pé, eu preciso entender como é que meu corpo se conecta. Então, no online a gente adapta esses exercícios com cuidado, com responsabilidade. E aí nós começamos com o primeiro passo da meditação. A meditação slow ela é dividida em 3 passos. A primeira é a conexão corporal. Aí o facilitador vai convidando cada um dos participantes a sentir, a perceber. E quando eu convido você a sentir, eu convido a Cláudia a sentir os seus pés. Quando ela presta atenção na região dos pés, ela vai estimular uma partezinha do sistema nervoso central dela, do cérebro, a desenvolver uma sensibilidade. Ela começa a entrar como se fosse um túnel. Ela começa a entrar numa conexão de atenção. Feito isso, a gente vai para a segunda meditação, que é a da imaginação. A gente estimula, usamos a imagem de um jardim, porque todo mundo já passou por um jardim, todo mundo conhece um jardim, sabe como é que ele é, e ele não tem perigo de ter algo que possa assustar uma pessoa. Poderia usar uma floresta, na floresta a pessoa pode imaginar que tem um urso, que tem uma onça, então a gente usa uma imagem calma e tranquila de um jardim. E a gente estimula outra partezinha do cérebro, que é da imaginação. Feito isso, na teoria, a gente entende que a gente conseguiu um nivelamento atencional. E agora, a pessoa, praticante, pode contemplar, silenciar. Então ele fica por alguns momentos, dependendo do nível do grupo de maturidade, começa com 5 minutos, 10 minutos, vai evoluindo até chegar ali a 30 minutos. Esse é um percurso. Feito isso, a gente volta para o grande grupo para partilha slow. E é aqui que está o segredo. Aqui que a gente vai salvar essa gurizada, os jovens, o mundo. Normalmente, no encontro anterior, a gente estimula as pessoas a desafiá-los, a sentir, a estimular um dos seus sentidos. O tato, o paladar, o olfato, durante a semana anterior. E eles têm que compartilhar, poder falar. Então a gente abre ali a disposição. No grupo online, era até 3 pessoas. Como é que foi essa experiência? A externalizar. E aqui para mim foi que para mim eu senti que era por aqui, que esse era o caminho. No presencial, nós fizemos a atividade. E quando eu falei do desafio, que era o tato, o menino ficou no final do encontro e veio falar comigo.
Eu tenho que só tocar em alguma coisa? Tocar, mas com atenção. Que estupidez. A gente está sempre tocando em tudo, certo, jovem? Mas essa tu vai tocar com calma. Aí ele disse, eu perdi meu tempo aqui. E quem trabalha com adolescente, universitário, sabe? Tá bom, jovem. Então, desculpa. Vocês imaginam a minha surpresa quando no encontro da semana seguinte, o jovem estava ali. Ele veio participar de novo. E eu fiquei, bueno, se na primeira ele não curtiu, nessa ele também não vai curtir. Veio discutir comigo. E na hora da partilha, ele partilhou. Esse jovem estava com um familiar no hospital universitário da nossa universidade e foi fazer a visita. E na hora do abraço, nós ainda não tínhamos Covid, ele se permitiu sentir o abraço. E no relato dele, ele começou a falar que ele começou tocando. De repente ele começou a sentir o calor, o cheirinho, o toque. E ele começou a se emocionar contando. Então, essa etapa aqui da externalização da experiência é tanto motivacional para os outros, quanto para a pessoa que faz a experiência. No decorrer do processo, as pessoas começam a prestar mais atenção em tudo, estimulando os seus sentidos. Os sentidos são como uma chave que ajuda o nosso cérebro a resgatar uma forma de contemplar a nossa vida. Nós já não somos assim. Se um dia vocês estiverem em contato com uma criança, um bebezinho que já está caminhando, observem ele caminhando na rua. Uma criança. Eles caminham olhando para tudo, escutando, olhando, vendo os bichinhos. A gente fica grande, a gente diria o Pequeno Príncipe, né? Tem que ter paciência com os adultos. A gente precisa resgatar essa sensibilidade atencional e usa como ferramenta os nossos sentidos. Terminamos com um check-out, que é como é que eu saio, porque às vezes algumas pessoas podem ficar emocionadas, pode surgir alguma emoção, a gente tenta entender ele como grupo e também ficar à disposição para gerenciar qualquer desafio ou cuidar de cada um. Turma, então esse é um pouco do fluxo, dos passos da meditação slow que a gente constituiu do nosso processo. Agora, eu vou aqui era mais contar para vocês como é que é o nível cerebral de evolução de estímulo. Quando chegamos no silêncio, a gente consegue, é o menor índice de ativação cerebral, que a pessoa ficou calma, tranquila. Então aqui, alguns dos grupos, que a gente fez vários grupos, eu acho que eu trouxe. Eu acho que eu coloquei. 2019, quando a gente era o segundo ano, ainda a gente estava engatinhando, que aí foi oficial, tivemos 30 encontros e 482 presenças. Percebam para o online, que aí a gente teve no Zoom, o boom. É claro que por causa da pandemia também houve um aumento da procura de práticas de nivelamento de segurança psicológica. Mas aqui só para vocês verem. O que a gente costumava fazer numa avaliação? Perguntar o que foi bom, o que melhorou, o que a pessoa poderia nos dizer, não de forma ainda científica, para uma pesquisa, mas para coletar dados. Então aqui a gente tem o que mais apareceu como respostas que a gente poderia nominar como benefícios da prática slow. Redução de estresse, controle de ansiedade, potencialização do autoconhecimento e da autoestima. Para mim isso aqui é incrível. Lembrem da lebre que sabia o seu ritmo? Saber qual é eu não vou ficar mal, não vou ficar preocupado porque eu não consigo ir como ele. Eu estou no meu ritmo. Eu preciso entender o meu passo. Então, desenvolvimento do foco nas atividades, aqui também a nossa maioria são estudantes universitários. Ampliação das emoções positivas. As crianças de agora já estão sendo enculturadas nas soft skills, nas habilidades socioemocionais, de entender os seus sentimentos. A minha sobrinha, eu briguei com ela, porque ela não queria comer. E ela veio dizer, tio, eu tô com meu coração apertado porque tu brigou comigo. E eu acho que isso é raiva. Imagina, nós não fomos educados para entender os nossos sentimentos. Então, poder ajudar as pessoas a entender o que está se passando, o que está acontecendo com a gente, as emoções e sentimentos, né? Vai nos ajudando a melhorar e também o nosso bem-estar. E também melhora no sono. Percebam que também, aqui porque o nosso público, a maioria são universitários, que tem um fluxo diferente de
noturno e diurno, conseguir nivelar preocupações, aí a gente teve esses benefícios. Isso ainda foi prática, ainda não de pesquisa. O nosso próximo passo aí sim é garantir uma pesquisa científica de enquadramento com o protocolo, com todas as exigências. Aqui o Byung-Chul Han que eu falei para vocês, eu já tinha comentado. Então eu vou terminando essa parte, gente. O conceito de meditação, ele é polissêmico. Muitas pessoas têm vários conceitos de meditação. Eu gosto de entender do latim quando a gente trabalha como stare in mezzo, que poderia ser estar no centro, equilíbrio. No mundo dos extremos, no mundo do ou é branco, é preto, ou é isso ou aquilo, eu acredito que o equilíbrio é um dos melhores recursos para a gente conseguir equilibrar a nossa vida. E aqui é uma quedinha, aqui quedinha. Eu comecei falando para vocês sobre a lebre, né? E a tartaruga, a corrida. Eu quero convidá-los a ir no ritmo de vocês. E uma tartaruga pode flutuar, se entender o seu processo de autoconhecimento, se entender como desenvolver melhor as suas habilidades emocionais. Certo, juventude? Espero que não tenha passado. Eu vou deixar depois esse PPT com a Sophie. Ela vai mandar um e-mail de avaliação para vocês, vai entregar também isso. E agora passei muito do tempo, Sophie. Será que dá tempo ainda de conversar? Não, temos tempo ainda para conversarmos, 10 minutinhos para conversarmos. Obrigada, Malone, por esta excelente apresentação. Dizer bem-vinda à Anabela Gai, que chegou agora, porque ela disse que ia chegar atrasada, mas ainda chegou a tempo para a nossa discussão. Obrigada, Malone, foi uma excelente apresentação, uma excelente reflexão. E então agora, nestes últimos minutos que temos, deixava agora o tempo e deixava-vos à vontade para abrirem o microfone e fazerem as vossas questões, observações, comentários, dúvidas. Portanto, dizer-vos que então nós vamos, em parceria com a Malone, o Slow Movement, pretende fazer constituir um primeiro grupo de meditação slow em Portugal. Isso vai acontecer em abril, portanto nós estamos a falar em 5 sessões, portanto o mês de abril terá 5 semanas, será durante todo o mês de abril. Cada sessão terá a duração de cerca de 40 a 45 minutos e funcionará ao sábado ao fim da tarde. Portanto, o grupo irá ter um número de inscrições, este primeiro grupo vamos fazer com um número de inscrições limitada, portanto vamos limitar aos 12, 15 participantes no máximo, portanto depois nós vamos enviar-vos também toda a informação sobre estes grupos e para verem-se em relação ao horário, o vosso interesse e disponibilidade, e vai ter apenas o pagamento de um valor simbólico, muito simbólico, para fazer face apenas aos custos de realização. E portanto, eu já experienciei, como disse o Malone, na sequência da pandemia, experienciei via online, terças-feiras ao meio-dia, e de facto é um processo que é difícil de transmitir em palavras, porque é algo que se sente, e aquilo que se sente nem sempre é muito fácil nós exprimirmos, não é? E depois percebam que o facilitador de todas estas ações é o Malone. E este tom de voz que ele usa, não é? Que usou aqui para nos apresentar estes conceitos, é o tom de voz que ele usa para nos guiar na meditação slow. E, portanto, de facto, é fantástico mesmo. É fantástico e, portanto, acho que se tiverem oportunidade, experimentem, venham, experimentem. Podemos até, Malone, agora lembrei-me, podemos abrir uma sessão experimental, não é? Para quem quiser experimentar, ainda no final de março, e depois em abril, então, abrirmos as inscrições para o grupo. Mas, portanto, agora deixava aqui espaço para discussão, para questões. Quem é que quer colocar? Aqui a Alexandra Delcado estava a dizer que está a gostar muito. Alexandra, quer já inscrever-se para o nosso grupo de meditação slow? Eu conheço a Alexandra, por isso é que eu me estou aqui a meter com ela. Alexandra, quer partilhar connosco alguma coisa
tivesse feito sentido hoje aqui nas nossas conversas slow. Olá, Sofia. Olá, Alexandra. Gostei muito de tudo, fez muito sentido todas as palavras pronunciadas, muito da meditação e do slow e do respirar, adorei tudo, sim. Vou ponderar, porque já tenho muita coisa em que estou inscrita e por vezes é difícil dar continuidade a tudo. Mas vou ponderar, está bem? Um beijinho grande e obrigada. Beijinho, obrigada, Alexandra. Questões, dúvidas? Cláudia, podes abrir o micro e falar. Olá, Malone. Obrigada por esses momentos tão agradáveis. A gente chega assim às 9 horas da noite na quinta-feira, já aconteceu tanta coisa e que é complicado você se colocar na posição de será que olha, Sofia, tenho que falar isso. Será que eu me permito isso? Será que eu tenho direito a isso, né? De encontrar-me, de fazer esse reconhecimento da sua velocidade. Eu acho que tem uma relação com o encontrar-se. Onde é que você está? Né? E quem é você e onde é que você está nesse lugar enorme, né? Que tartaruguinha é você naquele turbilhão do Nemo? Lembra do filme do Nemo? Que estão as tartarugas a nadar em volta do coral numa corrente. E eu queria saber, a minha dúvida é que tartaruga sou eu? Né? Onde é que eu estou? E eu tenho muitas dúvidas sobre a meditação, porque se calhar isso também é um bocado de preconceito e de expressão dessa minha velocidade prejudicial, porque eu estou num nível que isso está mesmo me prejudicando. Então, a meditação é o vazio total. Quer dizer, quando você apresentou aquele gráfico e tem ali um silêncio, eu não sei se um dia eu sou capaz de fazer aquilo, porque eu estou aqui, estou te ouvindo, o teu ritmo me colocou num lugar mais calmo, eu consegui assentar, mas a minha cabeça continua a ferver coisas ali. Então, eu acho que eu nunca vou conseguir meditar por causa disso. Não, tem sempre chance, sempre é possível. Somos da esperança. Cláudia, muito boa a tua fala. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza. Só se questionar e se perguntar qual tartaruga eu sou, já tá indo. Depois lembra da regrinha da compaixão. Exato. Isso é importante, porque tu sai do piloto automático e começa a te questionar. Que tempo que eu estou vivendo? Qual é o meu tempo? E do silêncio, do vazio, nunca caiam nisso, gente. Se alguém falar para vocês que meditação é esvaziar, é não pensar em nada, fujam. Seria como se eu dissesse para vocês que nós vamos parar o nosso coração por 5 minutos. Não dá. A nossa mente, ela produz muito pensamento. Essa é a função dela. O que a gente consegue fazer naquele gráfico que eu mostrei para vocês é uma diminuição de estímulos atencionais. Naquele último estágio, que é a contemplação, que é o silêncio, cada um vive de forma diferente. No passo anterior, a gente vive o jardim. Nesse passo, algumas pessoas ficam estimulando, imaginando o jardim com mais detalhes, ficam pensando. Outras pessoas conseguem sentir o corpo, outras, com o nível de maturidade, vão viver um momento de contemplação, de quietude. Mas aí, o ritmo é diferente. Por isso que antecede esses 2 passos. Quando a gente vai para o silêncio, eu sempre convido a turma. Agora, quem quiser pode ficar explorando o jardim interno, os detalhes, ou pode retomar a sensação do corpo. Porque a gente é um exercício. Eu falei para vocês da academia, né? Eu não comecei levantando 30 quilos.
Começa devagar, bem devagar, com calma. E se tudo isso tu fizer e não der certo, Cláudia, tá tudo bem. O teu ritmo é diferente. Aí existem as práticas ativas. A meditação slow, ela junta duas coisas. A meditação passiva, que é essa que a gente vai ficar sentadinho, e depois o exercício, o desafio slow, é a meditação ativa, que tu faz em movimento. Quando eu convido vocês a sentir algo, é de forma atenta. Tu vai estar desperto, tocando, comendo, sentindo o aroma, olhando. Então a gente junta as duas. Nós tínhamos, eu não sei se a Sofia vai lembrar de uma colega na meditação. A meditação slow para ela é só a partilha, é só o desafio. O silêncio, não tinha jeito. Mas ela adorava saber o que ela tinha que desafiar. Se era o olhar, se era o olfato. Para ela, aquela experiência era a meditação em si. Então a gente vai descobrindo, né? Tem pessoas que, de fato, Cláudia, não conseguem. Porque depende de vários fatores. Tu vai ver que a gente trabalha, pode ser o tempo. Eu medito de manhã, porque eu funciono de manhã. É o meu momento. Se eu for meditar agora de noite, eu vou dormir. Eu vou capotar. Mesmo que eu medite de pé. Quando eu estava no mestrado, eu tentei fazer para relaxar a meditação em pé. Não dá. Mesmo de noite, cansado, tentava contemplar uma imagem, ficava assim, ó. Então, de noite para mim não dá. Mesmo eu querendo muito. A gente vai se autoconhecendo. Mas sempre tem esperança, Cláudia. Eu vou tentar mais uma vez. Porque, assim, eu saio de manhã a caminhar, então eu acordo cedo também, mas eu acordo cedo não é porque eu gosto. Eu acordo cedo porque eu tenho muitas coisas para fazer, então eu tenho que acordar cedo. Então eu acordo cedo, trato das lancheiras, trato dos meninos, ponho os meninos para a escola, aquela coisa toda, e vou fazer a minha caminhada. E eu saio de casa, a minha cabeça está... Eu já pensei o que vai almoçar, o que vai jantar, os trabalhos todos que eu tenho que preparar, que eu tenho que fazer um conteúdo para não sei quem, que eu tenho que preparar um orçamento para não sei quantas. Eu sou jornalista e é o defeito de... Eu sou também da PUC, só que eu sou da PUC do Rio de Janeiro. Olha aí! Eu saio daqui e tenho 500 pensamentos na cabeça. E agora, como estou a viver um momento em que eu tenho que me encontrar, quando eu chego em casa, eu já estou a rezar. Eu saio de casa com o pensamento e volto para casa com a oração. Porque foi uma forma que eu encontrei como se fosse um mantra. E tem funcionado bem. Cláudia, tu já tá meditando, Cláudia? Não tô nada. Tá sim. Não tô nada. Cláudia, tu tá literalmente fazendo exatamente o processo cognitivo de uma meditação, do método. Olha só, quando tu sai para caminhar, dá para ajustar, dá para calibrar. Que nem quando tu sai, dá para fazer um exercício de organização mental. Tá ali com os pensamentos, tem que fazer. Tu vai mentalmente dizer, ok, agora não. Não vou pensar no jornal, não vou pensar nas crianças, eu vou pensar em mim. E tu começa estimulando o sentido. Numa caminhada, pode ser a visão. Tu pode decidir, eu vou olhar tudo que é da cor verde. Eu vou olhar tudo que é da cor azul. E tu vai indo com atenção, contemplando, olhando. Depois de um tempo, tu pode ter um mantra, que é o que tu está fazendo, tu faz com a oração. O caminho de Santiago de Compostela é uma grande meditação que nós fazemos de forma peregrinação, caminhando, sentindo. Então, calma, jovem, tu tá aí, tá no caminho. Tá aí. Jovem, obrigado pelo jovem. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Ainda temos tempo para mais uma partilha, porque o Malone prometeu que nos dizia a terceira estratégia, não é? Terceira estratégia para... Eu não me fui embora por causa disso. Que bom. Mas é a meditação slow a terceira meditação estratégia? Slow é a terceira meditação estratégia. Muito Ela bem. é uma técnica que a gente pode ajudar a cuidar do nosso bem-estar, a viver. Aqui agora.
Gente, antes de ensinar eu trabalho em 3 universidades, na PUC Paraná, na PUC do Rio Grande do Sul e na EST, que é uma universidade luterana. E faço muitas coisas, que nem a Cláudia também, muitos desafios. Também acordo cedo, porque gosto, mas porque também quero, que é o meu momento de cuidar de mim, de meditar com calma, tomar um café com calma, de cuidar da minha saúde. Mas viver em mim primeiro a meditação slow foi um divisor de águas. Durante a pandemia eu dei uma recaída, porque tudo que a gente sabia mudou. Eu fiquei sozinho, minha família ficou longe, tudo online. Chegava de noite eu não queria escutar ninguém, porque é como se as pessoas ficassem na minha cabeça. E foi a meditação slow que me ajudou a equilibrar, o equilíbrio. Ajudar as pessoas, me ajudar, para mim foi ali, vivi na prática. Por isso sou entusiasta, quero que outras pessoas possam vivenciar, porque eu estou vendo muita gente cada vez mais cansadas, estressadas, com crises existenciais, e eu acho que a gente pode criar estruturas, métodos de autocuidado. Essa é a Obrigada. meditação. Meditação slow. Kátia. Olá, Sofia, obrigada. Olá. Tinha uma pergunta muito prática. Queria, primeiro que tudo, agradecer este tema, porque acho que é interessantíssimo, e dar os parabéns à Malone, porque acho que é preciso coragem para criar uma estratégia destas, mas não deixou de me por um lado surpreende-me, por outro não, é um pouco contraditório o facto de ter tanta adesão, porque por um lado é uma problemática que sabemos que faz parte da atualidade, e por outro as pessoas têm vontade de combater, porque percebem que é muito, tem muitos malefícios, mas por outro parece difícil de conter, não é? Continuamos a caminhar para esta aceleração, no entanto, cada vez com mais iniciativas para desacelerar. E, às vezes não consigo perceber muito bem qual é a tendência real, mas a minha pergunta é muito direta, que é, após participarmos, por exemplo, em alguns encontros, nós conseguimos depois continuar com a autonomia, ou esta é uma prática que tem que ser sempre guiada? Obrigada. Ótimo, Kátia, muito boa a tua pergunta. Exatamente, por causa da pandemia, houve uma busca tremenda, né, de pessoas a buscarem práticas contemplativas. Mas a meditação slow, ela nasce mesmo com esse desejo de dar autonomia para as pessoas. Porque imagine que nós ficamos com os alunos, os universitários, 4, 5 anos. E nosso projeto inicial era que eles levassem essa habilidade para a vida profissional, para a vida pessoal, pós-universitária, pós-experiência universitária. O nosso desejo, quando eu fiz o projeto, era: nós temos várias universidades aqui no sul do Brasil. O que diferencia um aluno que estudou na PUC do Rio Grande do Sul? Qual é a diferença? Que profissional que ele é? E aí a gente começou a entender, né, de investir nas habilidades socioemocionais, esse autocuidado. Mas é uma prática que ensina, esse é o desejo, que você aprenda o ciclo de 5, e agora a gente está começando um outro teste para quem não tem grupo, quem quer começar de forma individual. A gente está testando o diário dos sentidos, porque é importante que o praticante consiga expressar, seja de forma vocal ou de forma escrita, a experiência de sentir, porque o sentir algo, é desacelerar para perceber. É como um insight, a pessoa começa: eu nunca tinha parado para sentir o aroma de uma flor. Eu nunca, que nem pessoas que descobriram que na sua janela podiam contemplar uma paisagem lindíssima, porque entravam em casa, saíam correndo. Mas a ideia é essa, é que seja educativo, para um aumento processual de autonomia, e que influencie nas outras dimensões da vida da pessoa, nas suas dimensões do trabalho, relacionamentos. O que a gente percebeu, Kátia? Que existem muitas práticas de meditação. Existem o mindfulness. O mindfulness nasceu para trabalhar dores crônicas, estresse. Existe um protocolo. Com a slow, a gente busca inserir na vida, no comportamento. Esse é um dos eixos, o eixo comportamental.
para que a pessoa possa, começou ali aos 16 anos, possa chegar aos 100 sentindo, percebendo, de forma autônoma. E também ajudando outras pessoas, daqui a pouco, quando faz bem. Esse é um. Não sei se eu te respondi ou se eu me perdi aqui. Sim, transportar a nossa prática, não é? Transportar a nossa prática, aquilo que nós treinamos num contexto mais restrito, não é? Guiado pelo Malon durante 5 semanas, em que trabalhamos um sentido e temos uma instrução muito, muito específica para trabalhar naquela semana. Nós depois podemos trazer posteriormente, aplicar no nosso dia-a-dia nas várias esferas da nossa vida e nas várias atividades. Portanto, e aplicar como estratégia de desacelerar, não é? Parar, prestar atenção, estar no aqui e agora e permitir-nos sentir também, que isso é algo que nós não nos permitimos com a velocidade frenética a que vivemos. Muito bem, estamos quase a 1h30 desta conversa slow, portanto foi uma conversa bastante agradável. Obrigada, Malon, mais uma vez por teres aceito o convite, de estares aqui, de partilhares com todos nós todo este teu conhecimento. Em breve enviaremos informação muito mais detalhada sobre a prática que nós queremos iniciar no mês de abril e dizer-vos que em março regressaremos com mais uma conversa com um tema diferente, não será a meditação slow, será outro tema, mas com certeza que vos trazer algo que contribua para que consigamos desacelerar o nosso dia-a-dia e combater a nossa tendência para fazer e começar a ser mais, a conjugar mais o verbo ser em vez do verbo fazer. Foi um prazer, obrigada mais uma vez, obrigada a todos, gostei muito de vos rever e Obrigado. Até breve, Francisco. Até uma próxima. Deus, Cláudia, Deus, Deus. Cátia, Manuela, Tudo bom. obrigada. Obrigado, Deus, Malon. Cuidem-se. Adeus. Obrigada, Tudo bom. adeus. Adeus. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite. Adeus, Alexandra, beijinho, boa noite.